Uma empresa faturou 100 bilhões de dólares em um ano, mas no ano seguinte declarou falência com uma dívida de 13 bilhões de dólares. A outra foi fundada em 1850 e mesmo estando há mais de 150 anos no mercado, se torna do dia para a noite na maior falência da história. Foi isso que aconteceu com a Enron Corporation em 2001 e com a Lehman Brothers em 2008. Falências que desencadearam uma crise global afetando trabalhadores e empresas de todo o mundo. Tudo isso começa em 1985, quando a empresa americana de energia Enron Corporation foi fundada a partir da fusão entre a Houston Natural Gas Company e a Internorth Incorporated. A empresa era responsável por uma ampla gama de atividades, incluindo produção, transporte e distribuição de energia elétrica e gás natural, além de serviços de marketing e finanças. A empresa foi uma das primeiras a explorar a comercialização de energia como uma mercadoria, o que ajudou a criar um mercado de energia livre e desregulamentado. A empresa cresceu rapidamente na década de 90, impulsionada pela expansão desse mercado de energia desregulamentado e pela liderança visionária de seus executivos, incluindo o CEO Jeffrey Skilling. Ela também se tornou a sétima maior empresa dos Estados Unidos em 2000, com um valor de mercado de mais de 60 bilhões de dólares, e seu faturamento superou os 100 bilhões de dólares naquele mesmo ano. Tudo ia muito bem até que em 2001 a verdade começou a vir à tona. A revista Fortune publicou um artigo que jogava luz sobre os preços exorbitantes das ações da Enron, que chegavam a ser negociadas a 90 dólares, e lançava dúvida a respeito da saúde financeira da empresa. Os analistas passaram a rebaixar sucessivamente a classificação das ações da Enron, que derreteram por 52 semanas consecutivas, saindo então dos 90 dólares por ação até chegar aos míseros 26 centavos de dólares por ativo. E esse era apenas o começo. Logo começou-se a descobrir os escândalos e malabarismos feitos pela empresa para tentar se manter viva. Malabarismos esses que incluíam jogadas contábeis complexas para esconder dívidas enormes e inflar seus lucros. Por exemplo, a empresa usava uma técnica chamada Mark-to-Market Accounting para registrar receitas futuras como lucro atual, mesmo que essas receitas ainda não tivessem sido realizadas. Isso permitiu que a empresa apresentasse números inflados aos investidores e assim enganava o mercado, atraindo mais investimento. Ela também criou uma série de empresas fantasmas para esconder dívidas e manter seus números positivos. Essas empresas eram controladas pela Enron, mas eram mantidas fora do balanço patrimonial da empresa, o que significava que suas dívidas não eram contabilizadas na contabilidade. Para entender melhor esse esquema, vou dar um exemplo. Suponha que a Enron tem uma dívida de 1 bilhão de dólares. Para evitar que essa dívida apareça no seu patrimonial, ela cria uma empresa fantasma chamada de Entidade de Propósito Específico, que vamos abreviar e chamar de EPE. A Enron transfere a dívida de 1 bilhão para essa EPE, e a EPE, por sua vez, emite títulos para investidores no valor de 1 bilhão. Os investidores, confiantes na solidez da Enron, compram os títulos emitidos pela EPE. A Enron, então, usa 1 bilhão que recebeu dessa EPE para pagar suas dívidas, mas não registra esse valor como sendo de outra empresa, fazendo assim um tipo de maquiagem no seu patrimônio. Afinal, esse tipo de esquema permitia que a empresa ocultasse as enormes quantidades de dívidas, melhorasse seus resultados financeiros e mantivesse a confiança dos investidores. Com o tempo, ficou claro que a Enron estava usando essas empresas para manipular seus resultados financeiros. Quando a verdade sobre esses esquemas começou a ser revelada, os investidores perderam ainda mais a confiança e as ações caíram ainda mais. E então levou a empresa à falência em dezembro de 2001. A falência da Enron causou um verdadeiro terremoto no mercado. Mais de 21 mil pessoas perderam seus empregos, enquanto acionistas tiveram perdas de cerca de 25 bilhões de dólares. Os executivos da Enron, incluindo Skilling e o presidente Kenneth Lay, foram processados e condenados por vários crimes, incluindo fraude, conspiração e obstrução da justiça. Skilling foi condenado a 24 anos de prisão, enquanto Lay morreu antes de ser sentenciado. A falência da Enron teve um impacto significativo no setor de energia e nas práticas contábeis corporativas em todo o mundo. A empresa foi um alerta para a necessidade de maior transparência e responsabilidade no setor empresarial, levando à criação de leis e regulamentações mais rigorosas para garantir a integridade financeira das empresas. Mesmo sendo uma das maiores e mais icônicas falências da história, ainda assim não supera o caso da Lehman Brothers, que em setembro de 2008 ficou conhecida como a maior falência da história dos Estados Unidos e agravou muito a famosa crise financeira mundial de 2008. Para entender melhor como tudo isso aconteceu, precisamos entender alguns conceitos. A Lehman Brothers era uma das maiores empresas de investimento dos Estados Unidos, com um histórico de mais de 150 anos no mercado. Como muitas outras empresas
empresas do setor financeiro, a Lehman Brothers ganhava dinheiro comprando e vendendo ações, títulos, empréstimos e outros ativos financeiros. A empresa também se envolveu no mercado de hipotecas, que é onde as coisas começam a ficar complicadas. No início dos anos 2000, o mercado de hipotecas estava em alta nos Estados Unidos. As pessoas estavam comprando mais casas do que nunca e os bancos estavam cada vez mais dispostos a conceder empréstimos para comprar casas. Isso criou uma demanda por hipotecas que os bancos estavam felizes em atender. E para atender essa demanda, os bancos começaram a conceder empréstimo para pessoas que normalmente não seriam aprovadas, como aquelas com histórico de crédito ruim ou então sem renda comprovada. Esses empréstimos eram conhecidos como hipotecas subprime. Os bancos então vendiam essas hipotecas para empresas como a Lehman Brothers, que as agrupavam e as transformavam em títulos de investimento. Esses títulos eram então vendidos a investidores em todo o mundo. Os investidores eram atraídos por esses títulos, pois eles ofereciam um retorno alto e pareciam seguros, pois estavam garantidos por um ativo real, as casas que as hipotecas estavam financiando. No entanto, a bolha imobiliária começou a estourar, as pessoas começaram a deixar de pagar suas hipotecas e os preços das casas começaram a cair. Isso significava que os títulos lastreados em hipotecas subprimes que a Lehman Brothers haviam comprado se tornaram menos valiosos. Como resultado, a empresa começou a perder dinheiro. A crise financeira de 2008 se agravou ainda mais quando os investidores começaram a perder a confiança na Lehman Brothers e outras empresas financeiras. Os investidores começaram a retirar seu dinheiro dessas empresas, o que levou a uma corrida bancária virtual. A Lehman Brothers não conseguiu mais pagar suas dívidas e entrou em falência em setembro de 2008. A falência da Lehman Brothers foi um evento que teve consequências globais. Foi um dos principais fatores que levaram à crise financeira de 2008, que afetou a economia mundial e levou a uma recessão em muitos países. A falência da Lehman Brothers também foi um alerta para os riscos associados às hipotecas subprime e à alavancagem excessiva no setor financeiro. Após a queda da Lehman Brothers, o mercado financeiro global entrou em um colapso e houve uma crise generalizada. Bancos, seguradoras e outras instituições financeiras em todo o mundo sofreram grandes perdas e algumas também entraram em falência. A crise financeira foi uma das mais severas desde a Grande Depressão de 1929. O desastre da Lehman Brothers serviu como um alerta para as autoridades regulatórias e governamentais em todo o mundo. Eles perceberam que a falta de regulamentação e supervisão do mercado financeiro era um problema que precisava ser resolvido. As reformas foram introduzidas em muitos países para restringir as atividades arriscadas dos bancos e para aumentar a transparência no mercado financeiro. A falência da Lehman Brothers foi um lembrete doloroso de como a ganância e a irresponsabilidade podem ter consequências graves e duradouras para todos. Ao contrário da Enron, que estava envolvida em diversos processos ilegais, após a falência da Lehman Brothers, a empresa foi liquidada, o que significa que todos os seus ativos foram vendidos para pagar as suas dívidas. A liquidação da Lehman Brothers durou vários anos e envolveu a venda de ativos em todo o mundo. Mas é claro que muitos credores e investidores da empresa sofreram perda significativa como resultado da falência. Porém, no final da história, a empresa fechou as portas sem nenhuma dívida e sem ninguém precisar ser preso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para entrar em uma onda de conteúdos de qualidade no seu YouTube.